Quanto aprendizado existe na presença de Deus para nós, né? Quando nós estamos na presença de Deus, tudo que Ele deseja é nos ensinar um caminho de liberdade que nós podemos andar. E como filhos, né? Deus deseja guiar a nossa vida. Todos nós que temos filhos, tudo que nós desejamos ver nos nossos filhos é esse lugar de um crescimento, de um lugar de amadurecimento, de um lugar onde eles conseguem superar, né, os desafios, os momentos difíceis. E Deus não é diferente conosco. Ele olha para cada um de nós e, através desse lugar que está disponível na presença dEle o tempo todo, dEle nos ensinar o bom caminho que nós podemos andar nas nossas vidas. Ele quer ser esse pai que guia você pela sua mão, que te toma no colo dele quando você necessita de sentir o amor dele, que dá para você a paz quando você está lá todo atormentado, que mostra para você um caminho, uma solução diante dos seus problemas. E é dessa maneira, né, que Deus mostra para nós um caminho que nós podemos andar enquanto nós estamos aqui nessa terra. Nós não vamos ficar a eternidade aqui nessa terra. Nós temos os dias que nós vamos passar aqui nessa terra, que vão determinar a nossa eternidade. Para onde nós vamos? Qual a história que eu estou construindo aqui, nos dias que Deus está me confiando? A oportunidade que Deus está me dando, o que eu estou fazendo com essa oportunidade? Eu estou vivendo só para mim mesma? Ou estou sendo e deixando Jesus ser o primeiro na minha vida? Para a nossa vida ser um instrumento do amor dele aqui nessa terra. Como ele mesmo disse, né, que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus se tivermos amor uns para com os outros. Mas não é o amor natural, o amor do tipo desse mundo aqui, que depende de uma lista enorme, senão eu não vou te amar mais. Se você não for essa lista aqui de 100 mil coisas, então eu não te amo mais. Não, não é esse tipo de amor condicional. O amor de Deus por nós e o tipo de amor que Ele quer colocar nos nossos corações como um fruto do Espírito Santo em nós é um amor incondicional, é um amor sacrificial, é um amor que não olha os próprios interesses, é um amor que não vai olhar para o outro e só cobrar do outro o que ele tem que fazer para satisfazer o vazio que tem dentro do meu coração. O amor de Deus, ele quer ser esse lugar que ele preenche esse vazio enorme que existe dentro dos nossos corações. E desse lugar da presença de Deus preencher os nossos corações, é que depende a nossa vida, como nós vamos nos comportar diante das pessoas e daquilo que Deus confia nas nossas mãos. Esses dias Deus falou assim comigo: toda vez, Michele, que você colocar as pessoas no meu lugar, na sua vida, você vai ser decepcionada. Então, que seja uma lição para nós que existe um lugar dentro do seu coração que pertence somente ao seu Deus. Você pode dar muitas voltas no curso aí da sua vida, né? Se relacionar com as pessoas, buscando esse lugar de satisfação no seu coração, mas eu já estou adiantando para você que você não vai achar esse lugar de satisfação fora da presença de Deus. Por quê? Porque quando Deus criou eu e você, Ele já fez dessa maneira, que o seu coração seja exclusivo dEle. E que Ele possa olhar para você e encontrar em você um filho que ama a presença dEle. É só isso que Deus quer de nós. Só isso. Se você amar a Deus, você vai obedecer a Ele. Se você amar a Deus, você vai dar a sua vida espontaneamente por amor a Ele. Porque quando você ama a Deus e você recebe o amor dEle, dia a dia sendo derramado pelo Espírito Santo no nosso coração, a sua vida não tem como ser a mesma mais. Um dia eu estava aqui no momento do louvor e Deus me deu um entendimento que tem sido uma força muito grande para a minha vida. Depois eu queria pedir o Samuel para poder fazer essa imagem. Era assim, é o coração de Deus e o meu coração. E toda vez que eu me entrego a Ele, na sinceridade do meu coração, buscando a Ele, é uma troca do coração de Deus pelo meu coração o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro.
Então, se eu recebo do coração de Deus, eu vou receber dele o que ele valoriza, e não mais o que Michele valoriza. Não mais conduzindo a minha vida por aquilo que eu acho bom, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu espero das pessoas, não mais. Mas deixando que esse coração de Deus, que é derramado no meu, ele muda a condição do meu próprio coração. Não importa se o meu coração está lá todo ferido, todo amargurado, todo solitário, todo buscando, sem encontrar. Porque quando eu recebo do coração de Deus, ele já preenche, em primeiro lugar, esse vazio, essa coisa que a gente não sabe explicar. Mas o nosso Deus falou isso comigo essa semana e foi maravilhoso. É um versículo que está em 1 Coríntios 13, 12, na versão King James, Liu. Olha aí. A Mariana está ajudando, né, lá nesses versículos, né? Aí hoje de manhã ela falou: mãe, já me fala os versículos para me anotar aqui. Eu falei: Mariana, mas eu não sei nada que eu vou falar. E que bom que seja assim, né? Porque do que adianta eu estudar lá minha semana inteira, o mês inteiro, e chegar aqui e apresentar para vocês um evangelho fruto do meu conhecimento natural. O que isso vai produzir na sua vida? Como Paulo disse, o evangelho anunciado por ele não tinha nada além da cruz. Ou seja, ele não anunciava o evangelho de Jesus dele mesmo, no próprio conhecimento dele, mas daquilo que ele já tinha experimentado, que ele não era nada, ele era muito pequeno. Quem é grandioso em nós é a presença do nosso Deus. Tira a presença de Deus de você. O que vai sobrar? Quando eu estou adorando a Deus, eu falo com Ele: tudo que eu tenho de bom na minha vida vem de Ti. Aí fala ali em 1 Coríntios 13, 12. Deixa eu ver se está igual aqui. Peraí. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente. Da mesma maneira como sou plenamente conhecido por Ele. Não coloca isso lá no futuro, lá quando você chegar no céu, porque não é. Nós nos relacionamos com o nosso Deus, com o nosso homem espiritual. E o seu homem espiritual, o seu espírito, é exatamente o que vai para a presença do seu Deus na hora que esse corpo aqui cair aqui na terra. Se eu morresse aqui agora, no mesmo segundo, eu já estaria na presença de Deus. E teve um tempo atrás que Deus me deu esse entendimento através de sonho, para Ele poder me mostrar que essa condição da gente passar dessa terra aqui para esse lugar eterno na presença de Deus, não tem nem como medir em segundos aqui dessa terra. Aí eu vi assim o meu corpo, como se eu estivesse aqui no chão, e no mesmo segundo, já se levantando o meu corpo assim, igual a quando tem aquela imagem, quando a pessoa desce de paraquedas, ela fica nessa posição. E ali eu fui subindo, eu vi o anjo que estava me levando. Eu vi assim, ele estava de frente para mim. No mesmo segundo, eu vi o meu corpo e eu já estava na presença de Deus, no céu, e eu já estava ali adorando a Deus com as palavras que eu gosto de adorar, na intimidade do meu coração, do mesmo jeito que eu faço aqui na terra. Por isso, a gente tem que tirar essa ideia que no céu vai ser tudo diferente, né? Enquanto eu estou aqui na terra, eu vivo minha vida. Quando eu chegar no céu, eu vivo lá igual um fantasma flutuando. Não é assim. No céu vai ser a continuidade da vida que você teve aqui na terra. O quanto você tem experimentado do seu Deus para você aqui. É o que você vai continuar recebendo lá. Mas você vai iniciar a sua vida no céu como resultado e a continuidade do que você experimentou aqui. O que você tem experimentado? Que Deus se torna para você no seu dia a dia. O que você tem experimentado aqui? É o que você vai levar para esse momento no céu. Então, quando fala ali, não coloca esse versículo como sendo só lá no céu. Deus falou comigo: Michele, você não precisa me conhecer pela percepção dos outros, pela imaginação dos outros ou pela sua própria imaginação, porque eu sou uma pessoa, eu sou um ser real.
Da mesma maneira como você é plenamente conhecida por mim, seu Pai, você pode plenamente me conhecer. Eu achei a coisa mais maravilhosa. Você não precisa ficar imaginando Deus na sua mente natural. Deus é uma pessoa, é real. Você não precisa imaginar, ele já existe desde a eternidade. E ele quer se revelar a nós como esse Pai que cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Ninguém aqui nessa terra vai poder cuidar de você como o seu Pai quer cuidar de você. Nesse relacionamento íntimo, de coração para coração, o tempo inteiro. Você não entra para a presença de Deus e vai falar, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, até que isso seja real para você. Não é desse jeito. Eu não me relaciono com os meus filhos desse jeito. Eu viro para os meus filhos, para eles saberem que eu amo eles. Eu vou falar 1000 vezes aqui, eu te amo, Davi, eu te amo, Davi, eu te amo, Mariana, eu te amo, Mariana, até que isso seja real. Existe um ensino assim, mas eu não concordo com esse ensino. Ou você ama uma pessoa ou você não ama. Não tem esse negócio de você falar e aquilo se tornar para você. Ou você ama a Deus verdadeiramente ou você não ama. E como que você vai saber, como que você vai demonstrar que você ama as pessoas? Muito mais do que palavras. Os meus filhos sabem que eu amo a eles, os dois, pelo tanto que eu dedico a minha vida para eles desde que eles nasceram. Quando eu renunciei a tudo, quando eu estava grávida do Davi, eu trabalhava com meu pai e não tinha horário. Era meia-noite, 1h, aquela coisa. Era eu e ele no escritório, que muitos de vocês sabem essa história, né? Que eu comecei a trabalhar com ele com 17 anos. Depois eu casei, quando eu estava com 28 anos. Antes de eu engravidar do Davi, um dia eu estava orando e Deus falou comigo, você vai arrumar uma secretária para o seu pai. Eu falei, o quê? Deus me livre, ninguém vai fazer o que eu faço, igualzinho eu faço para o meu pai. Mas, né, naquele primeiro momento, aquela rebeldia, eu comecei a entregar a Deus e vi que era exatamente aquele lugar que eu deveria obedecer. E depois de alguns meses eu fiquei sabendo que eu estava grávida. E ali eu vi que eu não poderia ter o mesmo ritmo de vida. Ninguém me obrigou a ter filho, eu escolhi ter filhos. E teria muito mais. O único arrependimento da minha vida foi ter tido só 2. Aí muita gente brinca comigo. Não, Michele, fica calma, que agora você tem 300 filhos lá no nave para você cuidar. Mas então, eu compreendi, né, esse lugar. Então, hoje, eu creio no meu coração que os meus filhos têm muita segurança do amor que eu tenho por eles, não somente de palavras. E é da mesma maneira com o nosso Deus. Não são somente com palavras que você vai mostrar para Ele o quanto você ama Ele. São através das suas atitudes, dia a dia, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar e na sua maneira de agir. É aí que você vai demonstrar para o seu Deus o quanto você ama Ele. No final do ano, né, aqui o ritmo do nave foi intenso, né, e eu fui passar uns dias lá no sítio. E eu tenho aprendido assim, quando eu tiro esse tempo para estar na presença de Deus, é exatamente como Jesus falou. Quando Jesus fala assim, olha, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto e esteja ali no secreto com Deus, não quer dizer um lugar físico, mas quer dizer muito mais uma atitude de coração. Quando você entra para a presença de Deus, esquece a sua vida lá fora do quarto, vamos dizer, né? Os seus problemas, tudo. Entra para dentro do seu quarto, nesse lugar onde você pode estar sozinho e desfrute, em primeiro lugar, da presença de Deus. Feche os seus olhos. Tenha ali uma atitude sendo conduzido por Deus e não como uma máquina, né? Algo que você aprendeu mecanicamente e você entra com essa cartilha para dentro lá da presença de Deus e começa a falar. Eu quero que vocês compreendam que o seu relacionamento com Deus não vai ser diferente de você se relacionar com uma pessoa que você enxerga aqui. Como que eu vou me relacionar com meu pai, aqui da terra, de uma maneira mecânica? Olha, excelentíssimo senhor Pedro Paulo, eu gostaria de falar com o senhor. Sabe, essas coisas tão mecânicas. O seu Deus, o seu pai espiritual. Ele não é essa pessoa distante que, às vezes, você aprendeu através da religião, onde você tem que se aproximar dele de uma certa maneira. Não, ele é o seu pai que conhece você. Antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Ele já conhece todos os seus dias, o dia que você vai embora, tudo ele já conhece, tudo ele já conhece.
E tudo que Ele quer é o seu coração. Ele já conhece seus problemas, Ele sabe o que passa no seu coração, que te impede de receber o que Ele já tem pronto para a sua vida. Ele já conhece tudo. Por que eu vou entrar para a presença de Deus com a minha lista de oração, sendo que o meu Deus já conhece a minha necessidade antes de eu entrar para aquele quarto ali para poder orar? É tudo uma questão de mudança do nosso coração. Não é mais questão, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar 30 dias, eu tenho. Não, tira essa palavra eu tenho. Eu faço porque eu amo o meu Deus, porque eu desfruto da presença dEle. E desse lugar de desfrutar da presença do meu Deus, como que a minha vida vai continuar tudo atrapalhado? Não tem como. Porque Ele vai trazer esse alinhamento segundo a vontade dEle. Todas as vezes que você entra para o seu quarto, vazio de você mesmo, Ele coloca a vontade dEle no seu coração. Ele coloca o pensar dEle em você. Ele coloca o coração dEle em você. E você começa a desprezar as coisas dessa vida. Não porque você vai para o inferno, mas porque você ama o seu Deus acima de todas as coisas. E Ele é para você esse bem mais precioso. Enquanto eu estava ali no louvor, Deus falou comigo assim, que era para falar para vocês. Não deixa ninguém, nem nada, nem palavra nenhuma, nem palavra profética de quem quer que seja, interferir nesse relacionamento seu com o seu pai. O que Deus fala com você, sozinho, lá, nesse lugar de intimidade, não importa quem venha falar diferente, não deixa nada interferir. Permaneça com essas palavras que Deus te falou há 20 anos atrás. É a mesma palavra. Deus é coerente em todas as palavras que Ele traz para o seu coração. Um dia eu estava aqui no nave, uma pessoa, que veio visitar, depois foi ali conversar, e ela falou claramente assim para mim: Michele, esse problema que você passa específico dentro da sua casa é maldição. E eu fiquei pensando, mas como assim? E ela, para amenizar um pouco essa palavra, ela falou comigo: olha, mas não é nada que você tenha feito ou que seus pais tenham feito. Isso aí provavelmente é seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Eu fui com aquilo para casa. Como que um Deus de amor, que eu tenho aprendido a andar com Ele, iria me punir meus filhos por causa de procedimento de pessoas que nem conheceram o amor de Deus? Ah, Michele, mas está na Bíblia. Tá, tudo bem. Como que você interpretou esse versículo da Bíblia? Com seu conhecimento natural do seu homem carnal, que não entende as coisas do Espírito de Deus? Ou você recebeu uma revelação do Espírito de Deus, que vai te guiar a toda a verdade? Ele nunca vai te guiar à mentira. E Ele é coerente em todos esses lugares de revelação dentro do seu coração. Ele nunca vai falar para você uma coisa que há 10 anos atrás e agora aqui ele mudou de ideia, porque o nosso Deus é imutável. Nele não existe sombra de variação alguma. Tudo que Ele fala para você, Ele vai somente acrescentar, para poder criar fé no seu coração, para você ver, ainda nessa terra, aquilo que Ele te prometeu. Ele é o maior interessado em cumprir nas nossas vidas, exatamente como Ele nos promete. Porque Ele é glorificado exatamente nesse momento em que um filho se rende para poder conhecer a perfeita vontade dEle para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então, nesse momento que eu estava lá no sítio, que eu contei no final do ano, depois eu passei quase uma semana lá, aí minha mãe comprou uns patos, que ela está amando os patos, Aí tem um lago, aí todo dia de manhã cedinho eu ia lá, ficava em frente a esse lago, deixando Deus ali, trazer o que Ele tinha para mim naquele momento. Eu quero mostrar para vocês a simplicidade que é, porque tudo depende do seu coração, não depende do lugar que você está. E ali eu fechei meus olhos, fiquei ali. E Deus me deu uma visão que era uma menina, não tem nenhuma criança pequena aqui não, menina? Está tudo na salinha, Então vou fazer aqui. Era uma menina com uma porta como se fosse essa aqui. Aí a menina fechava a porta, era pequenininha. A menina batia a porta assim. Aí, Mariana, põe aí, 1 Coríntios 13, 11. E Deus me deu esse entendimento aqui. O que era aquilo? Levei um susto. Está vendo que você não se relaciona com Deus com a sua imaginação?
tudo Ele vai confirmar para você aqui dentro dessa palavra, porque é a palavra que vai dar força para você proceder segundo o que Ele está te instruindo. Então, olha só, Deus falou assim, quando eu era menina, vou pôr menina, eu falava como menina, sentia como menina, pensava como menina. Quando cheguei a ser mulher, desisti das coisas próprias de menino. E Deus falou comigo, através daquela visão, que a menina fechava a porta, que era um momento de não viver, pensar, sentir, principalmente sentir, como uma criança. Como que uma criança se comporta, vamos dizer, nos sentimentos? Ela quer tudo na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, senão ela vai chorar até cansar, ela vai dar birra. Eu lembro quando a Sara começou nessa salinha que ela está agora, 5 anos, quando uma criança chorava por qualquer motivo. Outro dia eu estava aqui, ela fez aquela brincadeira das cadeiras. Aí ia tirando a cadeira, no final todos os meninos estavam chorando, porque ninguém queria perder. Ou seja, eles se comportam como crianças, porque são crianças. Agora vai pegar, por exemplo, o JCP, vai fazer a brincadeira das cadeiras. Vai ter 30 jovens aqui chorando porque perdeu a coisinha das cadeiras? Já é ridículo. Ninguém vai achar bonitinho, né? Da mesma maneira, o nosso Deus é conosco. Nós não temos mais essa condição de sentir como criança. Eu quero tudo do meu jeito. Lá no meu casamento tem que ser tudo do meu jeitinho. Se não for, vou procurar outro, né? Ver se dá certo. Esse ano eu vou fazer 19 anos de casada. Essa semana eu estava conversando com o Max, como nós passamos, né, momentos bem difíceis no nosso casamento, muito mesmo, normal, né? 2 pessoas completamente diferentes, completamente mesmo, né? Se juntarem em uma aliança, um compromisso diante de Deus e diante dos homens. Diante da dificuldade, se a gente tivesse desistido, seríamos mais um casal separado, como a grande maioria, né, que a gente tem visto aí. Mas essa não é a vontade do nosso Deus para nós. Quando a gente entra, né, num relacionamento, de uma aliança, de um casamento, a gente tem que entrar com essa consciência, né, que eu não vou poder agir, pensar, fazer tudo como uma criancinha dentro do meu lar, se realmente eu valorizar a aliança que eu fiz diante de Deus. Então, tudo aquilo que vai enfraquecer o meu casamento, cabe a mim e cabe ao meu esposo cortar da nossa vida, se realmente nós valorizamos a aliança que nós fizemos. E isso é um aprendizado constante, constante. É um lugar onde você não vive lá com os seus direitos em primeiro lugar, onde você estende o seu olhar para o outro. E não é exatamente isso que Jesus ensinou? É o amor que não busca o seu próprio interesse. É um amor que não se orgulha, né, que se ensoberbece do tanto de conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Nada disso. É um amor que o próprio Deus coloca dentro do nosso coração. Porque o nosso amor natural não consegue viver desse jeito. Por isso nós temos visto, e o que Jesus falou vai acontecer ainda mais. Que no final dos tempos o amor se esfriará de quase todos. Se o amor se esfria dentro do casamento, não tem mais casamento. E Deus falou comigo esse versículo. E somente não vai se esfriar o amor daquele que recebe do meu amor. Se você recebe do amor de Deus em você, não vai ser um esforço natural seu de amar as pessoas. Quando eu venho aqui, né, para o Nave, eu entendo muito bem isso. Porque tem que ser algo natural, irmãos. Não tem que ser essa coisa de vir para a pessoa, Jesus te ama, e faz tudo que a pessoa quer só para você ser aceito. Não é desse jeito. Que o primeiro momento que a pessoa fizer alguma coisa que você não gosta, você já vai odiar ela. Esse é o nosso amor natural, mas Deus não quer que a gente se relacione com os outros nesse nível de amor.
Porque se as pessoas vão nos conhecer que somos discípulos de Jesus, se tivermos amor uns pelos outros, é muito mais do que esse amor natural. É um amor que se doa pelo outro, que busca o interesse do outro em primeiro lugar. De onde você estiver, você buscar essa presença de Deus que ama as pessoas, o propósito de Deus nas nossas vidas sempre vai envolver pessoas, sempre. Não importa o chamado que você tem para a sua vida. Porque o que Deus mais valoriza são pessoas. Ele nos fez dessa maneira. Ele nos fez como família dele. Ele não abre mão disso. Nós somos a família do nosso Deus. Tudo que Ele quer que a gente seja esse lugar, desse farol que brilha, né? Outro dia eu tinha uma reunião da família do meu marido e eu orei lá em casa. Deus, que eu seja um instrumento do seu amor. Eu não sei como. Nem queria ir, estava lá cansada. Mas fui, e ali eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que eu nunca tinha conversado, praticamente, assim, uma conversa mais longa. Outro dia eu estava aqui no Nave, veio uma pessoa, e assim, aqui no Nave tem muita coisa para fazer, é todo dia que eu venho. E eu sempre atendo, às vezes, converso muito rapidamente com as pessoas. E eu tinha um monte de coisa para fazer, e veio uma pessoa conversar comigo. Enquanto ela falava, que eu já estava quase despedindo dela, Deus falou comigo, chama ela, senta com ela e escuta o que ela tem para falar. E ali eu fiquei um tempão, simplesmente ouvindo. Porque era exatamente isso que, naquele momento, o coração dela precisava e o amor de Deus queria mostrar para ela o quanto que Ele é bom. Outro dia eu estava, semana passada, no lugar lá que eu faço ginástica, e na hora que eu passei, eu vi uma moça que estava limpando lá, a faxineira. Nossa, mas o olhar dela estava muito triste, né? Muito cabisbaixa e tudo. E Deus falou comigo claramente. Na hora que eu passei por ela, já veio aqui no meu coração aquele... como se eu sentisse o que ela estava sentindo. E Deus falou comigo, dá esse dinheiro aqui para ela e fala com ela que eu não esqueci dela. E ali eu voltei, eu já estava entrando no carro, naquela minha correria da minha vida, que é sempre corrida. Eu voltei, dei o dinheiro para ela e falei, e ela abriu aquele sorriso. Se a nossa vida não for para isso, gente, de que adianta a nossa vida? De que adianta a gente vir aqui na igreja? Pode vir aqui todos os dias, tem igreja que tem culto todo dia, para quê? Nós vamos demonstrar aquilo que nós somos em Deus, é lá fora, não é aqui na igreja. É lá na sua família, lá com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, em primeiro lugar, você valorizando o seu casamento. Quero voltar nesse assunto, porque um tempo aí para trás, Deus me deu o entendimento que há muitos anos, olha para você ver como que o Espírito Santo acrescenta, e Ele lembra a gente do que Ele nos ensinou. Se a gente aprende só na nossa cabeça, não tem como permanecer, não tem como permanecer só na nossa mente. Aquilo que Deus nos ensina e a gente coloca em prática na nossa vida, acompanha a gente o resto dos nossos dias aqui na Terra. E vai acompanhar lá também. Eu lembro exatamente o momento do dia que eu entreguei o meu coração para Deus, sozinha, dentro do meu quarto. Eu tinha 16 anos. Eu lembro certinho. Eu tinha muita raivinha de Deus, porque eu falava, mas Deus só fala com a minha mãe, Ele nunca fala comigo. E naquele dia eu entrei para dentro do meu quarto, eu já tocava na igreja, eu era lá, exemplozinho dos adolescentes, de santinha, não sei o quê. Mas eu não tinha relacionamento com Deus, eu não ouvia a voz dEle. Eu não tinha esse lugar de me entregar de coração a Ele. E eu lembro exatamente o dia que eu fiz isso. E Deus me deu ali o Salmo 16, vou ler com vocês. Por que eu estou falando isso tudo? Para vocês verem que Deus quer se relacionar conosco muito mais do que palavras de outras pessoas. É muito bom você ser edificado com a vida do seu irmão, mas você precisa ter um crescimento nessa área também. Porque o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Tem uma versão que fala julga, mas tem outra versão que fala discerne. Se você anda por aí ouvindo todo mundo falar a respeito de Deus e achando que é realmente da parte de Deus, você vai ser como aquele vento, levado de um lado por outro, por várias doutrinas de homens. E não aqueles que ouviram realmente Deus. Não falei com vocês que a mulher veio falar na minha cara, assim. Tudo isso que você está passando é maldição, ou seja, isso é doutrina de homens. Isso não produz nada na nossa vida, isso faz a gente se voltar contra Deus.
A doutrina errada, ao invés de te aproximar de Deus, ela faz você odiar a Deus. Essa é a verdade. Existem várias pessoas dentro das igrejas que odeiam a Deus, que Deus não faz para elas aquilo que elas querem, mas não compreendem que tudo que Deus quer é se relacionar com você desse lugar de pai com filho. Ele mudando o seu coração, Ele mudando aquilo que você pensa a respeito de Deus mesmo. E você recebendo uma outra condição de você andar com Deus num lugar muito mais leve, sem normas de homens. Você precisa se vestir dessa maneira, você precisa fazer isso, só assim que você vai agradar a Deus, senão você vai para o inferno. Meu Deus, o Evangelho de Jesus nunca foi a respeito disso. Ele veio e serviu aqueles que aos olhos humanos eram os mais desprezados. Era a prostituta, era o leproso, era o paralítico, era a mulher que durante 13 anos tinha o fluxo de sangue. Segundo a lei, ela era maldita. Ela não podia nem estar na presença das pessoas, porque ela sangrava o tempo inteiro. E Jesus veio, estendeu a mão dele e fez aquilo que ele fez, se entregou por completo, não olhou nenhum sacrifício, sacrificou a vida dele para nos dar essa nova vida, onde nós desfrutamos do amor dele por nós. Chega desse lugar de se relacionar com seu Deus através de normas. Não é porque você vai para o inferno, não. O pecado te separa desse lugar do amor de Deus por você. Você que para de desfrutar do amor dele. E sem o amor de Deus na sua vida, você é ninguém. Você passa a viver a sua vida naturalmente, vindo aqui na igreja, indo em outras igrejas, procurando o quê? Se o seu coração não for satisfeito na presença de Deus, lá sozinho, quando você está na presença dele, você pode ir onde você quiser. Onde você quiser. Se você não aprender a se relacionar com Deus na intimidade do seu coração, não vai ser em público, na presença de milhares de pessoas que você vai se relacionar. Michele, mas quando eu vou nesses lugares, eu sinto a presença de Deus, olha, eu arrepio e tudo. Está disponível para você esse lugar lá sozinho com a presença do seu Deus. Uma pessoa real, não fruto da sua imaginação. Uma pessoa que fica lá com você no seu quarto, te amparando, te pegando no colo dele. É o seu pai que cuida de você. É uma presença sempre disponível. Não importa o que você faça, quem você é, o que você tem para dar em troca para Deus. Não importa nada disso. Você é filho de Deus e, por ser filho, você tem direito à presença dele o tempo inteiro. Você nunca estará só. É o que Deus tem falado comigo. Hoje, na sua vida, existe essa condição, Michele, mas amanhã, quando não tiver mais, você nunca vai estar só. Amanhã, quando não tiver sua mãe, seu pai, você nunca vai estar só. Essa é a condição de Deus para nós. Para de voltar-se contra o seu Deus. É o seu pai que te ama, ele quer o seu coração. Então, aqui no Salmo 16, falava assim, desse lugar, lá quando eu me entreguei a ele: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo. E nunca vou possuir, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais o Senhor tem todo o seu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Essa parte aqui é o que me acompanha durante todo esse tempo na minha vida. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. O 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Uma palavra que Deus falou comigo há 30 anos atrás. Ela produz a mesma vida. Você não se relaciona com o seu Deus através de outras pessoas. Deus quer se relacionar com você diretamente, Ele com você, de coração para coração. Para de depender de palavras dos outros. É tempo de nós amadurecermos, de batermos a porta para essa condição de sentir como criança, pensar como criança, agir como criança.
principalmente com as pessoas que Deus tem nos confiado mais de perto. Para finalizar, eu queria falar, né, com mais detalhes aqui a parte do casamento que Deus está pondo no meu coração. Eu acredito que está chegando um tempo, né, que só o fato de permanecermos casados já vai ser um testemunho para as pessoas. Porque, como eu disse da última vez que eu ministrei, nós estamos vivendo os últimos tempos. E Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. E nos dias de Noé, como eu falei para vocês, ali ensina assim, claramente, né, que todas as imaginações dos pensamentos do coração das pessoas era continuamente má. Então, se nós não atentarmos para essa condição que nós podemos viver dentro dos nossos lares, dessa condição espiritual e não somente natural, nós não vamos dar conta. Certamente não vamos. Não vai ser aquilo que você faz naturalmente dentro da sua casa que vai segurar o seu casamento. Mas se realmente a sua vida estiver firmada nesse lugar de fazer aquilo que Deus te instrui no seu dia a dia. É assim que nós amadurecemos, obedecendo a Deus nas pequenas coisas que Ele nos instrui. Então, você pode identificar na sua própria vida, no seu casamento, aquilo que você faz que enfraquece o seu casamento. Eu quero dar o exemplo da pornografia. A pornografia é algo, né, tão comum na nossa vida, diante do celular que nós temos nas nossas mãos. E o que isso faz com um casamento? Ele enfraquece o seu casamento. Então, você, né, olha só o resultado disso aí, de um lugar onde a intimidade entre você e sua esposa, ou entre você e o seu esposo, é sempre comparável a algo que Deus não trouxe para o contexto do casamento. E um dia Deus me deu entendimento sobre o que a pornografia faz no contexto do casamento. É como Ele me deu assim, um entendimento que Deus tem feito muito assim comigo, eu tenho achado maravilhoso. Porque quando Deus fala, sim, certamente produz aqui no nosso coração algo que fica com a gente. Mas quando Ele te dá a imagem também, aquilo, né, fica gravado no nosso coração. E Deus me deu a visão assim, de uma cama de casal com um lençol branquinho. Nossa, aquele lençol perfeito. Acabou de sair da loja e pôs lá a cama toda branquinha. E é como se eu vou colocar a figura do homem, mas se enquadra também, né, para as mulheres. É como se o homem viesse com uma bota até aqui, aquela bota, quando ele foi na lama, toda suja, né, toda suja ali de barro, que ele foi tipo na guerra, sei lá, todo sujo. E ele pegasse essa bota toda suja e jogasse nesse lençol branquinho. Por que Deus deu esse entendimento? Para mostrar exatamente que existem formas de proceder aqui nesse mundo, que trazem esse lugar de depravação para dentro dos nossos casamentos. E esse comportamento enfraquece o seu casamento. Isso é só um exemplo. Quando a Bíblia fala aqui que quando nós cometemos imoralidade sexual, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Ou seja, existem diversos ensinos, basta nós nos abrirmos para conhecermos a vontade de Deus a respeito disso. E como a primeira palavra que eu disse aqui, Deus é o maior interessado em nos ensinar. Porque às vezes a gente está passando tantos problemas, e a gente não enxerga com os nossos olhos o que nós mesmos podemos fazer para mudar essa condição. Então, se você está aqui e você está passando problema no seu casamento, eu posso te dar o exemplo da minha vida para você não desistir da aliança que Deus fez. Eu lembro exatamente o pastor que fez o meu casamento. Ele fez assim uma aliança, né, de um bambolê. Aí ele mandou fazer tudo dourado e ele colocou assim no chão. E no momento da celebração ali, ele falou, Michele, agora você entra nessa aliança. E depois falou, Max, agora você entra. Era algo assim,
apenas, né, simbólico, mas que significa tudo. Se você tem esse entendimento no seu coração, você saiba que nesse momento, quando você não desiste, você tem essa presença de Deus com você, para te instruir e ser a sua condição, não somente a sua condição natural, mas a condição do seu Deus em você, de você amar, de você perdoar, de você parar de querer mudar o outro. O meu casamento só melhorou, realmente. Teve uma mudança, tanto em mim quanto em Max, quando a gente desistiu desse lugar de mudar o outro. Tendo o entendimento de quê? Que tanto o meu coração quanto o coração do meu marido são preciosos para Deus. E Ele quer ser esse exclusivo, que tem a condição de ir no coração e constranger, seja qual procedimento que esteja acontecendo lá dentro do seu lar. Através do seu procedimento correto. Você que está decidindo, eu não vou desistir. E você procede no seu dia a dia conforme Deus te instrui, nas pequenas coisas. Isso vai constranger o coração do outro. Não são somente as orações dia e noite, noite e dia. Não. É o seu procedimento verdadeiro, não somente na presença da pessoa, de um respeito, de um cuidado, de um amor desse tipo, desse amor de Deus, que não é algo forçado. Então vamos nos entregar ao nosso Deus. Deus conhece o que se passa lá dentro da sua casa. E Ele é o maior interessado em ser o seu auxílio, o socorro bem presente na hora da angústia. É a sua angústia. Ele quer ser o seu socorro, bem presente com você. Deixa Ele sarar o seu coração de todos os procedimentos, de todas as palavras. Primeiro tem que ser isso. De Jesus se tornar esse lugar que satisfaz o seu coração. Aí você vai ter a condição de proceder, não mais de um lugar ferido o seu coração, mas de um coração livre. De um coração livre, de um coração que ama a Deus, que verdadeiramente tem o prazer na presença dEle. Amém? Então, vamos agradecer a Deus por essa condição de o Samuel para vir. Se o nosso Deus não nos instruir, né? Para onde queria as nossas vidas? Mas Ele, como um pai, nos instrui. E quando Ele nos instrui, Ele mesmo nos dá a condição da gente permanecer naquele lugar. Olha que bom que é. Ele não vai ficar exigindo de você, faz isso, Michele, faz isso. Pelo Espírito Santo, Ele mesmo te dá a condição de você obedecer. Então, você nunca vai estar sozinho. Nós só vamos conhecer o nosso Deus verdadeiramente se obedecermos aquilo que Ele nos instrui. Esse é o caminho do amor demonstrado por Ele, não somente de palavras, né? Então, quando você chegar lá na sua casa hoje, existe uma maneira de você obedecer, com certeza, eu tenho certeza que tem, de proceder diferente, de você surpreender o seu cônjuge com outro procedimento, dele nem te reconhecer mais quem você é, porque você não vai estar sozinho mais, né? Vai ser Jesus vivendo através de você. Como que você vivendo assim não vai constranger o coração da outra pessoa? Não tem como. Porque o coração das pessoas é constrangido pelo amor. Não somente de palavras. Todas as crianças que vêm aqui no Nave, elas são constrangidas pelo amor que elas recebem. Não existe outro evangelho além desse. Você pode andar por muitos lugares. Você vai estar só perdendo o tempo da sua vida. Não estou falando que aqui somente tem a palavra verdadeira. Estou te chamando para você entrar para esse lugar de intimidade com Deus e começar a aprender diretamente dEle. Porque o objetivo das igrejas tem que ser somente esse. Ensinar você a se relacionar pessoalmente com o seu Deus.
Se você depende de um lugar físico, e quando não tiver mais? Na época da pandemia, quando fechou tudo. Como você se relacionou com Deus? Do mesmo jeito. Ele estava lá comigo, sendo o meu socorro, me mostrando que o perfeito amor dele lançou fora todo o medo na minha vida, o medo de ser contaminada, o medo de não sei o quê, o medo de morrer, o medo dos meus filhos pegarem. Nanã. É Deus conosco, né? Não falou lá? Deus Emanuel, Deus comigo, hoje, amanhã, na hora que eu levantar, quando eu tenho toda aquela minha agenda já programada, aquelas coisas inesperadas que certamente vão acontecer, é Deus comigo. Um pai comigo que não me trata segundo os meus defeitos, que não me trata segundo a minha aparência, mas que me ama com um amor real. Eu não preciso ficar imaginando como Deus é. Ele é real, ele é uma pessoa. E você se relaciona com ele, com o seu coração. De coração para coração, o tempo inteiro. Não fica se escondendo diante dele, ele já conhece você. Ele já conhece as suas fraquezas. Ah, Michele, eu queria ser forte. Você é forte. Tudo você pode no Senhor que te fortalece. Você é forte para obedecer o seu Deus. Você não é fraquinho, aquela criancinha, não. Conhecimento que você tem, que é depositado na vida de vocês. Um conhecimento não somente de palavras, mas de prática vivida. De pessoas que têm se entregado verdadeiramente a Deus, não porque precisam de um microfone para falar, né? Se eu não tivesse mais esse lugar aqui para poder falar de Deus, minha vida seria do mesmo jeito. Antes, quando, um tempo atrás, a gente fez 15 anos de igreja, né? Às vezes, eu ainda tinha esse pensamento, na semana que eu tenho que ministrar, eu tenho que orar 24 horas. Aí, cheguei num momento da minha vida que não tem jeito de orar 24 horas. Ou eu vou viver o evangelho onde eu estiver e receber comigo a presença de Deus o tempo inteiro, ou eu não vou conseguir. Então, aquilo que é falado aqui é só fruto do que é vivido. Igual a Mariana perguntou, o que você vai falar, mãe? Não sei o que eu vou falar. Vou falar o que eu tenho ouvido do meu Deus, o que eu tenho aprendido dele. Só isso. Não adianta a gente pegar essa Bíblia aqui e começar a tentar convencer as pessoas o quanto espiritual nós somos, pelas nossas palavras difíceis, pelas nossas experiências que ninguém tem. Não. Eu vou convencer o outro, pela vida que eu tenho mostrado, de realidade desse evangelho que eu vivencio na minha vida. Se meu procedimento é totalmente diferente daquilo que eu falo, as minhas palavras são lançadas ao vento. Mas Deus não quer que seja assim. Ele quer que a palavra que você fala, ela seja carregada de vida, da vida que você vive. Custe o que custar. Você não é mais criança, então não posso ficar só sentindo e querendo as coisinhas como uma criancinha birrenta. Não pode ser mais. Eu quero a vontade de Deus. Isso vai te custar isso aqui tudo, Michele. Tudo bem, mas certamente eu sei que eu vou receber infinitamente mais a sublimidade do conhecimento revelado, vivenciado, experimentado da presença de Deus para mim, e isso é o que vai sustentar a minha vida diante das piores adversidades. E para cada um de nós é dessa maneira. Nós vamos finalizar com essa música que eles vão cantar. Deixa o Espírito Santo sondar o seu coração. Não foi assim que Davi orou, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Certamente vai ter, no meu também. Deixa Deus te mostrar que você precisa mudar. Deixa ser esse pai que te conduz, né? Onde você não se envergonha do seu comportamento diante de Deus e das pessoas. Para que você vai ficar se escondendo de alguma coisa que Deus te dá plena condição de você sair dela? Ele quer somente os filhos de Deus vivem uma vida de liberdade aqui nessa terra. Quem não é filho de Deus vive dominado, é escravo do pecado, é escravo dos sentimentos. Nós não. Nós temos uma condição mais alta para nós vivermos, onde o nosso homem espiritual é que vai ditar as regras para a nossa vida. O meu homem natural que é isso, igual minha mãe falou aqui, da coisa tão simples ali do lençol, né? O homem natural dela queria aquilo, mas o espiritual queria outro.
E tudo aquilo que nós fazemos e obedecemos a Deus gera um fruto que permanece na nossa vida. Permanece. Vai permanecer com você. Vai custar? Sim. Jesus falou que seria assim. O caminho estreito, onde você anda sozinho. Você não anda com 20 ali, todo mundo de mão dada, vão aqui pelo caminho estreito? Não. Esse é o caminho largo, né? O caminho estreito você anda, você e Deus. Aqueles que Deus vai te acrescentar para você servir, você vai servir da maneira dele, não mais do seu jeitinho, só para você ter benefício. Não mais. O verdadeiro evangelho é você servir aqueles que você não vai receber nenhuma recompensa deles. Eles não têm como te recompensar. Esse é o verdadeiro servir. É o se doar, é o que Jesus fez. E ele falou o quê? Que maior é aquele que serve, né? Muito maior. Aquele que só recebe é o egoísta, mas aquele que serve é realmente o que tem experimentado. Do amor daquele que serviu a si mesmo, doou tudo por amor a nós, o nosso Jesus. Então vamos adorar a Ele, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração nesse momento e que seja algo que permaneça com você. A minha oração é essa. Quando você for para a sua casa, quando você dormir hoje à noite, que o Espírito Santo encontre no seu coração essa condição de te mostrar, seja através de sonhos, seja você levantando ali de madrugada e Deus te mostrando, filho, esse procedimento não cabe mais na sua vida. Filha, existe uma outra condição que você pode viver de mais liberdade no seu coração. Esse é o nosso Pai que nos conhece e que tem esse lugar já preparado para cada um de nós.